Olá, cursistas! Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas ao módulo Questão de Gênero e Educação do Programa de Formação Continuada para os Direitos Humanos. Eu sou a professora Ivina Nunes, da Universidade Federal de Mato Grosso, estudiosa das relações de gênero. Para este primeiro momento, nós pensamos em falar um pouco sobre o conceito de gênero, a sua historicidade, a relação com o patriarcado e a diversidade humana. Para isso, pensamos em algumas questões iniciais. O conceito de masculino e feminino sempre existiu? O que é que diferencia o ser homem e o ser mulher? É apenas um aspecto biológico ou são construções sociais? Por que uma ideologia transforma o que é diferente e desigual na nossa vida cotidiana? Qual é o papel do gênero nas relações humanas? Para isso, precisamos pensar o conceito de gênero. Afinal, o que é gênero? Gênero é uma categoria de análise que serve para explicar comportamentos de mulheres e de homens na nossa sociedade, especificamente no que se refere à compreensão da situação de dominação e exploração em que são vivenciadas pelas mulheres. Lembrando que cada uma de nós vivencia um processo que é diferente e diversificado. As mulheres não são um conjunto único, vivenciam as suas particularidades. Portanto, ao pensar em gênero, devemos pensar em mediações como a sexualidade, a reprodução, família, educação, trabalho e política e como todos esses fatores influenciam nas relações de gênero. E como é que o gênero aparece historicamente na nossa sociedade? Os estudos de gênero, eles vão surgir em meados da década de 70 e de 80, a partir da apropriação de feministas acadêmicas, ou seja, dentro da universidade, para buscar desnaturalizar e historicizar a opressão e a desigualdade existente entre homens e mulheres. Por quê? Porque o que existia antes era uma naturalização da atividade exercida tanto pelo homem quanto pela mulher. Essa naturalização, ela se dava pelo entendimento de que o ser homem e o ser mulher era diferenciado apenas pelo sexo biológico. Foi nesse sentido que as feministas buscaram desnaturalizar as opressões e as diferenças existentes entre os sexos. Além disso, esse processo de estudos de gênero veio permeado por outros aspectos. É um momento em que se vê a expansão das lutas feministas referentes à reprodução humana, como a pílula anticoncepcional, o aborto, e um outro elemento que foi importante para pensar esse momento da história é a feminização do mundo do trabalho, que representa um aumento qualitativo e quantitativo de mulheres em espaço formal. Devemos pensar que a presença de mulheres e o próprio conceito de gênero deve ser pensado a partir do local em que as mulheres se situam na classe, bem como a sua raça. Apesar do conceito de gênero datar o período da década de 1980, nós vamos ver que algumas autoras tomam destaque anteriormente. Dentre elas, a Simone de Beauvoir. Em 1940, Simone de Beauvoir, no livro Segundo Sexo, vai trazer uma distinção entre homens e mulheres. Na sua célebre frase, "Não nasce mulher, torna-se mulher", Simone de Beauvoir falava que o termo mulheres estava associado ao conjunto das relações sociais. Uma outra autora que foi muito importante para a disseminação do conceito de gênero foi Gayle Rubin. A Rubin, ela vai trazer a dicotomia entre o sexo e o gênero, afirmando que sexo é concebido a partir do fator biológico e o gênero a partir do fator social. É nesse momento que o conceito de gênero ele se espraia nas universidades e passa a ser entendido como uma categoria importante para estudar as relações sociais que prescindem as mulheres. Para que possamos aprofundar um pouco sobre o conceito de sexo e gênero, nós temos que entender de que se trata. Sexo vai ser uma caracterização anatômica que vai tratar do macho e da fêmea, ou seja, da forma como nós nascemos biologicamente. E também pode ser a atividade sexual.
Já o gênero é uma construção social do sexo, é a forma como, historicamente, esse conceito vem sendo construído a partir de aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais. E isso vai representar aquilo que é masculino e feminino a partir das diferenças. O conceito de gênero, portanto, vai implicar uma relação de homem com homem, mulher com mulher e homem com homem. É uma categoria relacional neste sentido. Pensando que gênero não se trata apenas do estudo das mulheres, mas da forma como estas se relacionam com os outros. Uma outra autora que contribuiu para os estudos de gênero e a ampliação do conceito foi Judith Butler. Butler vai questionar o conceito de dicotomia sexo e gênero da Gayle Rubin. Para a autora, sexo também traz uma construção social. Ao questionar isso, Judith Butler vai falar que o sexo é algo idealizado e permeado por normativas da nossa sociedade. Ao pensar desta forma, Judith Butler traz uma inovação para que possamos compreender as relações de gênero e as relações estruturadas a partir do sexo como importantes, ampliando assim o conceito de gênero. Neste sentido, a autora vai trazer debate que para nós é de suma importância, como o debate da identidade de gênero, da orientação sexual e da desconstrução do sexo biológico como algo naturalizado. A identidade de gênero, como demonstra no quadro a partir da cor rosa, é a forma como nós nos enxergamos. É a forma como as pessoas se identificam a partir dos gêneros. Eu posso ser mulher, mas me identificar com o sexo masculino. A orientação sexual, representada pela vermelha e pelo coração, vai indicar por quem nós nos sentimos atraídas e atraídos. Pode ser por uma pessoa do mesmo sexo, uma pessoa do sexo oposto ou por ambos e até por mais. Assim, o sexo biológico, aquilo que nos caracteriza enquanto nascimento, é dado a partir da genitália e dos cromossomos, caracterizando o macho e a fêmea. Ao ampliar o conceito de gênero e sexualidade, historicizamos o que a categoria significa. Assim, não olhamos os sexos e os gêneros a partir de uma relação natural. Entender que a naturalização faz parte de uma ideologia dominante que oprime e domina homens e mulheres na nossa sociedade. Assim, como é que se dá essa naturalização? Como aprendemos? E de que forma podemos reeducar os gêneros e a forma de pensar a sexualidade? Nossa sociedade, a forma como pensamos o gênero e o sexo se dá de forma naturalizada. E isso representa uma ideologia dominante em que os homens são mais valorizados que as mulheres. De que forma essa naturalização ela vai sendo construída? Podemos observar que desde crianças aprendemos uma educação sexista que diferencia aquilo que é do homem e aquilo que é da mulher. Ao pensar nisso, pensamos de forma binária. Como, por exemplo, a mulher ela está na esfera privada. Estar na esfera privada significa que estamos na esfera essencialmente do lar, no cuidado com a casa, com os filhos, com os idosos, e isso gera uma sobrecarga de trabalho para as mulheres vista de forma desvalorizada e invisível, e sem valor. Já o homem atua no espaço público, portanto, as suas atividades são valorizadas. Ao atuarem no espaço público, percebemos que os homens estão muito mais propícios às relações políticas, por exemplo. Uma outra questão é que a mulher age com o coração, portanto, tendo características ditas naturais como a bondade, o afeto. Já o homem age com a razão. É tanto que os empregos que são ditos masculinos estão muito mais voltados à força, à tecnologia, ao pensamento, à intelectualidade. As mulheres, elas servem para reproduzir. Já os homens estão na produção da riqueza. Ao homem cabe o prazer, a guerra, a política,
a chefia. A mulher, essa chefia não cabe, pois ela não sabe mandar, e sim obedecer. Essas normas, elas são construídas a partir de aprendizados que valorizam os gêneros, produzindo diferenças, desigualdades e desvantagens para as mulheres. Pensando que nós mulheres não somos um grupo homogêneo, e sim heterogêneo. Pensar a raça e a classe nesse sentido nos faz perceber as diferenças e desigualdades também entre as mulheres. As normas, elas vão permitir a formação da identidade, produzindo valores para aquilo que é masculino e feminino. Portanto, gênero e sexualidade são organizados pela nossa sociedade, sendo assim relações sociais. Elas não são produtos da natureza e trazem repressão sexual para as mulheres, principalmente para aquelas que se identificam enquanto mulher, pensando aí na identidade sexual. Apresenta a liberdade sexual para os homens como algo importante, desconstruindo a ideia aí de monogamia. E tudo isso tem uma base dada a partir do patriarcado. O patriarcado, ele vai atribuir o poder ao homem. Portanto, esse poder significa que alguém tem uma dominação e outra pessoa tem submissão. O poder à figura paterna vai ser também permeado pelas relações de medo. Por isso que acontece a violência contra a mulher. Ao pensar no patriarcado, pensamos ele a partir de 4 esferas. Nas relações patriarcais de gênero, na família heteronormativa e monogâmica, que vai distinguir aquilo que é função de cada sujeito e cada sujeita no grupo familiar, desvalorizando as mulheres e as crianças e os idosos e dando obediência e valor àquilo que é realizado pelo homem. Na divisão sexual do trabalho, que vai dizer o que é atividade que pode ser desempenhada pelo homem e as tarefas que podem ser consideradas de mulher, colocando a mulher no campo da ajuda e no homem naquele que tudo produz, bem como na violência contra as mulheres. Portanto, pensar as relações patriarcais de gênero é pensar nelas a partir das relações sociais. As relações sociais, elas vão nos mostrar quais são os mecanismos de subordinação das mulheres pelos homens e também a forma como se organizam essas relações, dadas a partir das relações econômicas, sociais, políticas e culturais, e pensando elas também imbricadas nas relações de classe e de gênero. Elas vão definir o gênero como relações de poder que se constroem ao longo da história e no dia a dia. Portanto, gênero é uma categoria relacional e histórica, e ela é relacional porque ela não só se refere à mulher, mas a forma como a mulher se relaciona com outras pessoas. E ela vai alcançar legislação, o Estado, as relações de trabalho, representações sociais, bem como o campo simbólico, construindo aquilo que é dito feminino e masculino, nos espaços, nas formas como nós nos vestimos, na forma como nós pensamos. E vai atuar sobre os planos macro e micro social. Pensar as relações de gênero e sexo é pensar como nós nos construímos subjetivamente, mas como a sociedade ela traz implicações diretas para a nossa forma de pensar. Portanto, é compreender que essa ideologia não é neutra. Ela é permeada de aspectos de subordinação e dominação. Mas também, por outro lado, ela é um campo de luta. Por isso, gênero, pensar gênero e pensar as relações de sexo é pensar a forma como nós podemos lutar por um mundo com maior igualdade. A quem serve o gênero? Servem a todos nós. Mas quem trabalha com ele especificamente são feministas, as organizações não governamentais, as agências de cooperação internacional, programas e políticas de governo, como a Delegacia de Enfrentamento
contra a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, as universidades e centros de pesquisa que têm sido referências para os estudos de gênero e a ampliação desse conceito, e a sua crítica, e os movimentos sociais. Pensar gênero é pensar ele também na diversidade humana. E o que seria essa diversidade humana é a forma como nós pensamos e construímos a diversidade de uma forma consciente na nossa vida cotidiana. E pensar que essa diversidade, ela se torna muito mais complexa e diversa e tem mediações com outros aspectos como classe, raça, etnia, geração, orientação sexual, identidade de gênero. Portanto, somos diversos e diversas. Dessa forma, concluímos este primeiro módulo e no módulo seguinte vamos trabalhar com dois aspectos que permeiam o patriarcado: a divisão sexual do trabalho e a violência contra a mulher. Obrigada!